Por que usar amostragem em auditoria? A NPC-TA 530, que trata sobre amostragem e auditoria, define: população é o conjunto completo de dados sobre o qual a amostra é selecionada e sobre o qual o auditor deseja concluir. Amostragem e auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para proporcionar uma base razoável que possibilite o auditor a concluir sobre toda a população. Assim, a amostragem consiste em selecionar uma parte do todo para se aplicar aos procedimentos de auditoria. Como afirma Cunha, de um modo geral, as técnicas de amostragem são utilizadas com o intuito de viabilizar a coleta de dados necessários a um determinado estudo, sem a necessidade de conhecer todo o universo pesquisado. Qual a diferença entre amostragem estatística e não estatística? Em relação à dimensão da amostra, na amostragem não estatística, ela é determinada pelo julgamento do auditor. Na amostragem estatística, ela é determinada pelas teorias das probabilidades. Em relação à seleção da amostra, na amostragem não estatística, utilizamos qualquer método que, segundo o auditor, seja representativo da população: casual, números aleatórios, tabelas de números aleatórios. O auditor poderá também optar por utilizar uma amostra por blocos, analisar todas as transações que ocorreram nos últimos dias do ano. Na amostragem estatística, a amostra deve ser selecionada aleatoriamente para dar a cada elemento da população a mesma hipótese de ser selecionado. A população a estudar também pode ser direcionada. Exemplo: análise de todas as transações ocorridas nos 10 dias antes do fecho do exercício. Em relação à avaliação, na amostragem não estatística, é baseado no julgamento do auditor. Na amostragem estatística, a inferência estatística é usada para suportar o julgamento do auditor. Agora vamos analisar a relação custo-benefício dos dois tipos de amostragem. Na amostragem não estatística, requer o julgamento do auditor para determinar a dimensão da amostra e a avaliação de seus resultados. Não proporciona um método claro para mensurar o risco de controle e o risco de amostragem. Não é necessário software adicional. O auditor pode basear-se na sua experiência e expectativas em relação a eventuais distorções na rúbrica e análise. Requer menos tempo no planejamento, seleção e avaliação dos resultados da amostra. Na amostragem estatística, requer conhecimentos de métodos de amostragem estatístico ou aquisição de softwares de amostragem, bem como gastos de formação. Permite ao auditor determinar uma amostra eficiente, apurar se a dimensão da amostra é apropriada, avaliar os resultados quantificando o risco de controle e o risco de amostragem, ganhar em eficiência pela utilização de software e avaliação estatística, defender-se de interferências na amostra, já que esta é baseada em teoria estatística. O que prevêem as normas de auditoria em relação à amostragem? A amostra selecionada pelo auditor deve ter relação direta com o volume de transações realizadas pela entidade na área ou na transação objeto de exame, como também os efeitos nas posições patrimonial e financeira da entidade e o resultado por ela obtido no período. Ao planejar e determinar a amostra de auditoria, o auditor deve levar em considerações os seguintes aspectos: os objetivos específicos da auditoria, a população da qual o auditor deseja extrair a amostra, a estratificação da população, o tamanho da amostra, o risco da amostragem, o erro tolerável e o erro esperado. Apresente um exemplo de uso de amostragem para auditoria. Ao analisar processos de concessão de diárias em um determinado órgão, os auditores utilizam relatórios do sistema de informação e extraem uma listagem de todas as diárias de determinado período, população. Decidem se aplicam ou não a amostragem estatística e elegem o critério de seleção da amostra: atributo, estratificação, sistematização. Aqui nasce o risco de amostragem. Se o controle interno, prestação de contas no prazo, por exemplo, for superavaliado e houver falhas não facilmente detectáveis na amostra, é possível a emissão de parecer de irregularidade, risco de auditoria. Todavia, se o controle interno for subavaliado, a amostra para testes substantivos tende a ampliar-se, tomando tempo e recursos da equipe de auditores.